Eu comecei muito no teatro infantil. Eu escrevi muito teatro infantil, montei minhas peças, A Viagem Encantada, A Chave do Tesouro Mágico, trabalhei com Maria Clara Machado, então fiz muita coisa. É, E Cócegas, antes eu tinha escrito minha primeira peça adulta, foi TV Sátira, Sua Televisão Privada, que foi com direção de Chico Anísio. Tinha um elenco grande, eu, Rossi Minucci, Valtinho, né, Walter Cândido, Maria Clara Gueiros, Lucinho e Anja Bittencourt. Bacana. E aí nós fizemos no Teatro Ipanema. E aí eu me lembro que a Maria Clara foi assistir a peça, era uma peça de esquetes, era uma televisão muito fumbrega, né? Então eu era dona da televisão e eu fazia todos os personagens junto. Eu só tinha 6 pessoas na televisão que faziam todos os personagens, as novelas, o programa infantil, o jornal, era tudo sempre as mesmas pessoas, as entrevistas, porque eles não tinham dinheiro. Texto seu. Texto meu. E quando Maria Clara acabou de assistir a peça, ela veio falar, ela falou, e aí, Clara, você gostou? Ela, parabéns, eu só quero te pedir uma coisa agora. Aí eu falei, diga ela, escreve uma peça. Eu acho que ela deve ter achado que aquilo não tinha uma dramaturgia. Entendi. Ali. Agora, eu posso estar enganada. Foi Cócegas que te Cócegas explodiu? foi a minha virada de chave junto com a Tati, né? Porque a Tati, minha personagem, explodiu na televisão, na nova programação da Globo, que foi em abril, e o Cócegas começou em abril também. E foi, assim, realmente um salto quântico que eu dei na minha vida. A Tati era maravilhosa, né? Pô, aquela coisa adolescente. Sério. Mas qual é o programa que tava? Tava na escolinha. Na escolinha. E aí depois eu tive um quadro no Fantástico chamado Papo Irado. Que era muito bacana. Era muito legal. Que era esperado na tua filha, quando era novinha? Não, na minha filha não, porque minha filha tem hoje 25 anos. Pois Isso a gente tá falando. Você se inspirou aqui na galera geral? Não, eu era inspirada na irmã mais velha dela, na Paulinha. A Paulinha, aquela cara, tipo assim, eu odeio minha mãe que era uma pessoa muito nojenta, cara. Minha mãe ontem foi me assistir de short, cara. Fala sério, que vergonha. Então, ela falava assim. Ela falava assim, aí eu ficava olhando assim pra ela, achando aquele personagem muito bom. E ao longo desses anos todos aí de comédia, dramaturgia, tudo que você fez, quanta coisa, teve alguma coisa que você fala assim, caraca, aquele foi foda, um desafio, assim, que te mexeu? Eu acho que o próprio Cócegas foi isso, sim. Porque nós éramos atrizes, autoras e produtoras. Né? Eu tava até falando... Era um teatrinho, gente, Cândido Mendes. Cândido Mendes. Desse tamanico, assim, ó. E elas com uma... E 60 ingressos já comprometidos com pessoas que tinham dado coisas pra gente, né? Então, foi realmente ali... Um dia eu disse pra Índia, e tinha gente que se ajoelhava, Monique, falava assim, não monta essa peça, gente. Isso é peça de esquete, isso é uma coisa datada. Isso é anos 80, Felipe Pinheiro, Pedro Cardoso, Miguel Falabella, Guilherme Caram. Vocês vão ficar datadas. E a gente passou um ano tentando juntar a peça, tentando juntar os esquetes, para não ser uma peça de esquete. Até que um dia eu disse pra Índia, chega, é uma peça de esquete, quem quiser vai. A nossa sorte é que o fracasso nunca nos subiu à cabeça. A gente montou a peça e foi o que foi, né? Essa virada nas nossas vidas. Gente, uma loucura, um sucesso danado. Agora, vamos lá. Você já falou abertamente várias vezes sobre o câncer nas redes, na mídia. Mas eu gostaria de tocar nesse assunto porque aqui é o meu público que te adora. Com certeza. E você tem uma história. Como é que foi tomar a decisão de expor essa sua vulnerabilidade, essa sua fraqueza? E você aprendeu alguma coisa com a reação do público? Como é que foi essa sua relação com o público e você se expor? Monique, eu vou te dizer, às vezes, eu própria não acredito como foi. Porque, às vezes, eu agradeço realmente a ignorância. Eu digo, santa ignorância. Eu tinha uma bolinha na boca, e é muito engraçado quando eu falo isso na hora, todo mundo fala assim, para poder ver. E essa bolinha... Por dentro? Dentro da boca. Todo mundo dizia assim, isso não é nada, isso é mucocele, é entupimento da glândula salivar. E eu fiquei 8 anos com essa bolinha, que emendava um trabalho no outro, e não me diziam que era nada. Ela não aumentava? Ela aumentou. Ela aumentou. Mas eu não me toquei. Bom, eu fui fazer peça em São Paulo, e aí eu falei pro meu sobrinho, que é o Cadu, que é meu dentista, eu falei, Cadu, vamos tirar
vamos fazer um clareamento de dente? Ele falou, vamos, a gente aproveita e tira essa bolinha, aproveita. Ele tirou a bolinha, a médica que trabalha com ele, a doutora Beatriz, excelente, me mostrou, disse assim, essa aqui tá vendo pela forma, não se preocupe, é 99% de chance de não ser nada, 1% de ser. Corta para 2 meses. Ele me procurou e falou, olha, deu um resultado, aquele 1% que a gente não esperava, etc e tal. Eu falei, tá, e o que a gente... Eu sou muito pragmática, sabe, Monique? Eu disse, o que a gente vai ter que fazer? E ele disse assim, agora a gente vai ter que ir para centro cirúrgico. Né? Não num consultório de dentista, a gente vai fazer uma raspagem maior, com um médico que é especializado nisso, e aí eu fui no Dr. Ricardo Cruz, né, que... Maior que você tirou só a bolinha. Só a bolinha. Ele poderia estar ali enraizado ali para dentro. Vou colocar um citopatologista na sala, vou raspando, e ele vai dizendo, ó, já tá limpo, vou raspando, já tá limpo, tá, aqui ainda raspa mais um pouco, né? E aí tá tudo certo. Não é nem one day hospital. Você entra de manhã e sai antes do almoço. Foi feito isso. Acabou tudo certo, graças a Deus. Todo mundo, que bom, tá livre, tá livre. E ele ainda falou, aí fica tranquilo que a chance disso dar metástase seria 0,03. Isso foi 11 de junho. Dia 30 de junho, eu acabei a peça em São Paulo. Eu disse, não vou voltar para o Rio, vou fazer um check-up geral. O Espírito Santo soprou no meu ouvido. Eu disse, vou fazer um check-up geral. Eu estava no Raul Cortez, era só atravessar a rua e ir para o Sírio-Libanês. Minha amiga me pegou, eu me internei. No outro dia, eu fui fazer colonoscopia, só que eu estava tomando Ozempic, olha como Deus é tremendo. Eu não consegui fazer a colonoscopia, não consegui, de tanta prisão de ventre que o remédio fez para mim. E eu estava conversando com a minha médica, ela sentada numa cadeira e eu aqui apalpando, não sei porquê, a minha garganta aqui. Apalpando, conversando com ela, aí eu virei para ela, senti uma bolinha, falei assim... Na hora ali, conversando com a médica? Conversando, falei, Cláudia, que é a esposa de doutor Calil, Cláudia Coser, sentindo uma bolinha aqui, ela colocou a mão, fez, suspende a colonoscopia, vamos fazer uma ressonância. Eu ainda falei, ai não, amiga, pois já tô quase pronta. Ela falou, não, porque se você fizer... Ela desconfiou na hora? Na hora. A colonoscopia... Você não vai conseguir fazer ressonância, eu quero fazer ressonância logo hoje. Fiz ressonância, pulsão, depois fiz a colonoscopia, papapá. Isso foi 1º de julho, né? Corta para dia 25 de julho, eu estava em cima de uma mesa, me operando, uma cirurgia de 9 horas. Como você pode ver, foi uma cirurgia aqui de robótica, né? Porque... o câncer tinha vindo para cá? Era um câncer... as glândulas... Aqui são as glândulas salivares. Exatamente. Aí eu fiz um esvaziamento de cervical. Eu tirei 30 linfonodos. 4 já estavam comprometidos. Isso aqui hoje é enxerto. Tá, que ficou perfeito. Perfeito, mas você não sentia nada? 30 linfonodos. Amor, deixa eu te contar. Linfonodos são bolinhas que vão dando carocinhos, né? Não. Todo mundo tem linfonodo. Só que eles tinham 4 que já estavam comprometidos. Ok. Então ela fez uma limpeza total. Total. Ele, o médico, né? Dr. Kowalski. Fez uma limpeza total. E depois disso... Isso aqui é tudo enxerto? Isso daqui é enxerto. Perfeito. Ficou perfeito. Tá perfeito. Dr. Carlos Herman. Isso aqui dela tá certinho. Antônio Carlos Herman. E tudo, Espírito Santo fantástico. Eu entrando na sala, minha amiga, que é uma grande oncologista da Bahia, Clarissa Matias, me ligou na hora, eu com a doutora Cláudia. Lolo, tem um cirurgião plástico na sala? Eu falei, Cláudia, tem um cirurgião plástico na sala? Ela falou, não. Esqueci, mas já sei. Eu falei com o doutor Herman. Ligou, pode operar a Heloísa Perissé? Ele falou, posso, mas eu não conheço ela de frente. Não conheço, nunca vi. Ele falou, não tem problema. Aí eu estava até com Monique Gardenberg, com meu ex-marido, Mauro Farias. Eles tiraram foto minha assim, de lado, de total, do lado, daqui, do outro. Mandou, ele estudou meu rosto e fez o enxerto assim, porque senão eu poderia ter aquele pescoço que fica assim, perfeito. Meio... Tá, e aí depois precisou fazer químio, rádio, essas coisas? Aí eles ainda complementaram a cirurgia com 5 sessões de uma químio violenta que eu fiz junto com a radioterapia. Porque geralmente você faz uma químio, depois você faz uma rádio. Esse não, eu fiz junto para potencializar mesmo. Pauleira. Então, como eles disseram, foi um tiro de canhão numa formiga. E como é que foi isso tudo para você? A boca, por que que deu a leve entortada? Porque quando mexeu aqui, o Dr. Kowalski falou para mim, eu vou preservar seu nervo. E ele realmente preservou, eu sei, porque nós já fizemos várias ressonâncias e o nervo está ali. Mas eu acho que a radioterapia, ela deu
uma paralisada, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um riso tortinho hoje, assim, que eu Entendi. conserto, já faz essa. Deu uma leve puxadinha, ficou perfeito.